Então, falar sobre pensamento, falar sobre o bem pensar e sobre o bem sentir é extremamente importante. E de alguma forma a psicologia tem se aberto a isso. Então existe um ramo da psicologia que é a psicologia positiva, que tem feito pesquisas relacionando algumas, ou comparando os pacientes que são mais alegres, que são mais felizes, que buscam ter um olhar mais otimista em relação à vida, com aqueles que por vezes têm um olhar mais pessimista, são mais entristecidos, que não conseguem lidar com maior facilidade com as dificuldades da vida. E o que se nota é que dentro dessas pesquisas, essas pessoas mais otimistas e mais alegres são pessoas mais criativas, são pessoas mais saudáveis, são pessoas que conseguem ter maior equilíbrio orgânico e psíquico. Então, mostrando que de alguma forma aquilo que por vezes é empírico é prático para nós, entendendo aquele dia que eu acordo bem e tenho um dia muito bem produtivo, aquele dia que eu não acordo bem, as coisas são muito difíceis, vão se arrastando ao longo do tempo. Na prática, o que a psicologia tem nos mostrado através das suas pesquisas é de que, de fato, o bem pensar e o bem sentir nos impacta de forma muito positiva, não só naqueles instantes, mas também a médio e longo prazo, pensando em saúde, pensando em doença. E continua Ernesto Lozano. Estranhamente simbólicas as formas do pensamento, algumas delas representam graficamente os sentimentos que as originaram. Então, a própria emoção, o próprio sentimento, elas podem auxiliar na formação daquela gerada e vai, como nos é colocado aí, representar graficamente o que nós estamos sentindo naquele momento, o que nós estamos emanando em termos de emoção e de sentimento. Mas é muito interessante quando isso é trazido para as questões clínicas, para os casos que vão aparecendo e que vão surgindo. André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz, no seu capítulo 7, que é o socorro espiritual, um caso clínico que envolve o chamado bem pensar ou mal pensar. E que sentimentos e que emoções são essas geradas aí nesses instantes. Para mostrar como que é o impacto disso tudo, inclusive na nossa saúde física. Pensando na saúde emocional, pensando em termos de saúde mental, parece que nos aproxima mais desse entendimento que nos é trazido na codificação, quando nós falamos de pensamento enquanto matéria mental. Mas que impacto haveria em termos físicos e orgânicos, o chamado bem pensar ou mal pensar e das emoções que são geradas? Caso clínico, qual que é a identificação? O paciente descrito, nesse caso, é o Antônio, que tem 70 anos de idade, e coloquei lá como queixa de oração, que é a Justina, mãe de Antônio, que vai solicitar auxílio dos instrutores espirituais de André Luiz por uma questão muito difícil que estava ocorrendo naquele momento. Então, meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Qual que é a história? Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas, permanecendo-lhe no cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Então, aspectos que eu fui colocando, fui pontuando aqui, que são muito interessantes. Antônio vive nesse círculo de pensamentos que são desregrados, embora o bom coração, ou seja, uma pessoa aí busca no campo dos sentimentos, das emoções, sempre se manter minimamente equilibrado, mas as ideias geradas estão mostrando um certo desregramento. Então, obviamente que isso também alimenta, por mais bom coração que ele tenha, vai alimentando de alguma forma esses sentimentos, essas emoções. E o que vai ocorrendo? Se Antônio mantém o pensamento desregrado já há bastante tempo, ele está emanando pensamentos que são pensamentos aí que podem lhe trazer consequências físicas importantes também. São ideias, são pensamentos aí de origem descabidos, como ela vai colocando aqui, a mãe de Antônio, já desencarnada, com angústia desnecessária, e cujas criações mentais estão se transformando em verdadeiras torturas. Então, esse apontamento em relação às criações mentais. E que, obviamente, sendo o cérebro o instrumento de manifestação da mente,
e havendo esses pensamentos que estão desregrados, com preocupações aí, ou angústias desnecessárias, emoções que vão levando talvez a um quadro maior de ansiedade, uma tristeza profunda, quem sabe aproximando aí quadros de depressão, isso está se manifestando no seu campo mental, de alguma forma está impactando o cérebro. E aí, lembrando, dentro da complexa relação que existe entre espírito e corpo físico, que o envoltório da mente temos aí o campo mental enquanto esse envoltório sutil, que vai o quê? Servir de base para a formação do perispírito, que é a matriz da formação do corpo físico. Então existe uma relação muito complexa. O ser, ou todos nós, pensamos, emitimos as nossas ideias, as nossas emoções e sentimentos, e obviamente que ela vai se utilizar aí do campo mental, desse campo sutil que envolve a mente, para servir de base da formação do perispírito, que é a matriz biológica. Isso obviamente vai impactar o quê? Vai impactar as nossas células físicas, orgânicas, trazendo saúde ou não. E essa preocupação aí de Justina, a mãe de Antônio, já que existe essa ameaça de um derramamento mortífero. Que derramamento é esse? E aí temos uma espécie de exame físico aí feito pela espiritualidade, que quem faz é Alexandre, um instrutor espiritual, desse capítulo 7 aí do livro Missionários da Luz. Há sinais de arteriosclerose adiantada. Que sinais são esses de arteriosclerose? Quando nós temos as nossas artérias cerebrais, por exemplo, por maus hábitos de alimentação ou outros tipos de maus hábitos, abuso no álcool, abusos, por exemplo, no tabaco, eles podem aí, formar placas de gordura dentro das artérias, prejudicando com que o sangue circule de uma forma adequada, e aí por vezes não chega o alimento necessário a cada uma de nossas células. Então existem aspectos orgânicos importantes, físicos importantes. É um senhor já de 70 anos, tem toda uma história de vida aí, talvez alterações importantes nos hábitos alimentares e outros hábitos aí que não são descritos, mas que já vão indicando uma alteração orgânica, física, desses sinais de arteriosclerose, que são visualizados aí pelo instrutor espiritual Alexandre. Existe um estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais. Então, obviamente que, além do estado físico, existe esse estado espiritual, do exame espiritual que é feito, e indicando essas alterações, tanto no campo físico e provavelmente nos aspectos perispirituais, ou seja, na matriz biológica, na matriz que antecede a formação do campo da formação do corpo físico. Alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, a respirar dificilmente. Há a presença de um coágulo, ou seja, a presença de sangue aí que coagulou, e existe o risco, por exemplo, daquele derramamento mortífero que Justina coloca. Derramamento, portanto, um sangramento, há esse risco. Qual que é a hipótese diagnóstica? Um acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, o famoso derrame isquêmico, que é diferente do hemorrágico, porque no isquêmico eu tenho a formação desse coágulo que vai bloquear uma das artérias, não permitindo com que o sangue chegue. Se o sangue não chega naquela região específica do cérebro, o que acontece? Morte daquela região, morte daquelas células, daqueles neurônios, e isso pode levar sim ao falecimento. Se fosse aí um AVC hemorrágico, ou seja, um acidente vascular hemorrágico, poderia haver o rompimento dessa artéria e sangraria numa região por vezes muito mais ampla, o que acaba se tornando a situação ainda mais complexa e mais delicada. Então vejam só, é nesse quadro que Antônio se encontra, aos 70 anos de idade, com sinais orgânicos de adoecimento, mas também sinais o quê? Perispirituais de adoecimento, que estão levando a um estado de agonia profunda, fruto aí de preocupações excessivas que a mãe de Antônio já vinha percebendo há bastante tempo. Qual a conduta, então, que foi realizada naquele momento? De que forma os instrutores espirituais agiram para auxiliar aí Antônio nesta situação? Você foi acidentado pelos próprios pensamentos. E por que você foi acidentado?
Naquele momento em que eles chegam, tanto Alexandre, André Luiz e outros amigos espirituais, justamente com a presença de Justina, Antônio ele desdobra-se, entra em contato com o mundo espiritual e de repente ele percebe que existe uma equipe que está aí acolhendo naqueles instantes que podem ser fatais, que pode haver o desencarne de forma precoce de Antônio. Ele fica muito assustado. Depois, quando ele volta mais adiante aí, ao estado de vigília, voltando ao corpo, ele diz que estava sendo aí recebido por demônios e coisa parecida, e fica apavorado, chamando pelas filhas. E na verdade ele estava sendo acolhido naquela situação muito delicada. E aí então Alexandre começa a conversar com ele. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificado. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas, enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. Então ele estava prestes a que de fato esse AVC, enquanto hipótese diagnóstica ocorresse, parasse de chegar sangue às células físicas e ele viesse o quê? A desencarnar naquele momento. E uma das grandes preocupações de Justina, que pede auxílio a Alexandre, André Luiz e outros amigos espirituais, era de que essa morte ia se dar um pouco antes do tempo previsto e de que ainda existiam questões familiares importantes a serem resolvidas. Mas as preocupações excessivas, a angústia excessiva e descabida, como é colocado por Justina, estavam acelerando esse processo de adoecimento. Lembrando que já existiam questões físicas, pelos sinais de arteriosclerose, como disse, talvez por hábitos alimentares e outros hábitos que não são descritos nesse capítulo, mas que já vinham fragilizando o corpo físico de Antônio, e aí provocando sim um grau de adoecimento que ele poderia vir a falecer por isso, mas as preocupações excessivas estavam fazendo com que ele talvez desencarnasse antes do tempo previsto. Daí Alexandre dizer que se fazia necessário naquele momento ele intensificar o desejo de retomar as próprias células físicas. Então ele está incentivando Antônio a ele colocar a sua vontade em primeiro lugar, como uma forma dele poder se reaproximar das próprias células físicas e retomar o comando dessas células físicas. Eu faço um exemplo, eu coloco como exemplo que nós somos grandes generais e que temos ao nosso dispor um exército de bilhões e bilhões de soldados. Que soldados são esses? As nossas células. Cada uma de nossas células são esses soldados que vão respondendo aos comandos de nós, enquanto espíritos grandes generais. E eles vão respondendo conforme os comandos mentais que envolvem as ideias geradas e as emoções. Se nós conseguirmos sermos senhor do nosso próprio corpo físico, dessa estrutura fantástica que é a nossa organização biológica e que permite com que nós nos mantenhamos firmes dentro do nosso processo reencarnatório, vamos ter muito mais saúde do que doença. Obviamente que o processo de adoecer, por vezes também vai ocorrendo dentro das questões que envolvem provações, que envolvem expiações, na necessidade de educação do ser, seja pelo seu campo mental, seja pelas emoções. Mas podem haver, obviamente, ao longo desse processo, indicando que tudo que vai ocorrendo ocorre sempre de forma muito dinâmica, o adoecimento fruto de excessos que são cometidos nesta própria existência, que é o que vai nos colocando também, Emmanuel, afirmando que o ser e as coletividades têm adoecido por abusar de forma excessiva daquilo que a natureza nos fornece, que as leis naturais nos fornecem, seja no campo do trabalho, seja no campo da alimentação, seja no campo da sexualidade, ou seja, de uma série de recursos que deveriam favorecer o ser espiritual na sua caminhada. Os excessos, os abusos fazem com que nós adoeçamos, tanto em termos individuais quanto coletivos. E isso, obviamente, vai impactar o nosso campo mental, impacta o nosso campo emocional, com reflexos importantes no campo físico. Havendo impacto no corpo físico, há impacto em cada uma de nossas células. Se há, de alguma forma, algum ruído, se há algum tipo de distanciamento
entre o general e o seu exército de bilhões e bilhões de células, obviamente que isso começa a gerar alterações orgânicas importantes. E das células que mais sofrem por vezes são as células cerebrais, são os nossos neurônios, que são células nobres, muito sutis e que acabam sendo impactadas pelos pensamentos, pelas emoções. Então, de alguma forma é isso que vem ocorrendo com o Antônio nessa situação e faz com que há alterações importantes no campo físico. Por isso que Alexandre, mais uma vez, o orienta a intensificar o desejo de se manter firme junto com o seu corpo físico, com as suas células, ou seja, retomar o comando de cada uma de suas células que vai respondendo ao campo mental, aos pensamentos e às emoções. E continua. O orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Colocou a destra ao longo do fígado, no cérebro físico, bem à altura da zona motora. O coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria, os nossos recursos. Então, há uma aplicação de um passe magnético, daquilo que frequentemente se faz dentro da casa espírita, no intuito de poder, através dessas ações, reabsorver o coágulo e, a partir disso, lhe dar uma sobrevida. Então, existe uma ação espiritual extremamente interessante e importante, e da qual nós vamos nos colocando à disposição nas nossas tarefas da casa espírita, e que tanto buscam, por vezes, essa terapêutica aí, seja para quadros de adoecimento físico ou emocional. Então existe essa conduta aí por parte de Alexandre e os instrutores espirituais. Como Antônio obviamente estava encarnado e necessitava aí, não só desses fluidos mais sutis da espiritualidade, ele também necessitava de fluidos de seres encarnados. Então, dentro da passagem desse capítulo, além da ação de Alexandre e sua equipe, entre eles André Luiz, foi aí evocada a presença de outros amigos espirituais encarnados devido aos próprios fluidos daqueles seres. São fluidos mais animalizados e que também seriam utilizados nesse processo terapêutico de reabsorção do coágulo cerebral aí de Antônio. Daí nos diz Buda da necessidade sempre de nós estarmos vigiando constantemente os nossos pensamentos pelo impacto que ele tem em nossas vidas. Então, essa frase é muito interessante. Ele vai dizendo assim: vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Nosso destino vai se materializando ao longo do tempo pela maneira como nós vamos pensando. Pensar é viver, pensar é criar, pensar é estar no mundo. E pensamento é matéria mental. Então, ele, além dos aspectos que envolvem de uma forma muito concreta a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, nós vamos criando, não só para o nosso bem-estar, não só para aquilo que vai marcar o nosso destino e a nossa jornada evolutiva, mas também marca os espaços onde nós estamos, a sociedade onde nós vivemos, a nossa cultura, a maneira como nós olhamos o mundo, os aspectos políticos, socioculturais, enfim, tudo aquilo que diz respeito à vida. Então, estar atento aos pensamentos, estar atento às ideias que são geradas e a maneira como nós vamos sentindo é fundamental para que nós tenhamos um bem viver e possamos alcançar aquilo que nós estamos destinados, que é a nossa grande jornada, a nossa evolução espiritual. Creio que nós podemos aí dar uma paradinha, ir para o intervalo e aí continuar na outra metade depois do cafezinho, tá bom? Só um avisozinho, pessoal, depois da palestra do Alejandro, nós vamos ter a sessão de perguntas e respostas. Então, se alguém tiver perguntas sobre o primeiro tema, sobre a mediunidade, sobre memória de suicida e sobre o pensamento e vontade, pode procurar a Irina ali e fazer suas anotações para depois os palestrantes poderem responder as perguntas. Obrigada.